Vamos lá, gente. Segunda semana do PET. Eu vou falar um pouquinho mais de níveis tróficos, né? No caso aqui a gente vai falar mais especificamente sobre fluxo de energia, né? Entre os níveis tróficos. Então, começando aqui. Vamos para a questão 1. É uma questão da UEL, de 2020. Mumificação pode ocorrer por processos artificiais ou naturais. No primeiro caso, são retiradas das vísceras e o corpo é embebido em substâncias que podem preservá-lo ao longo do tempo. No segundo, por exemplo, por motivos climáticos, a decomposição do cadáver ocorre parcial ou lentamente, de modo que, nas partes decompostas, ocorre transferência de energia pela ação de agentes decompositores. Com base nos conhecimentos sobre transferência de energia entre diferentes níveis tróficos, assinale a alternativa correta. Então a gente tem um texto que não tem muito a ver, né, com o que a gente está falando, mas vamos lá. Então a gente trouxe aqui esse gráfico que a gente viu no próprio PET, né, tem essa imagem para vocês. A gente está mostrando aqui os níveis energéticos, né, de um nível para o outro. Então a gente começa do Sol, né, que é o que vai fazer a luz solar, né, vai mandar essa luz por meio da radiação solar até as plantas, que vão dar essa energia, no caso, essa energia do Sol, né, essa radiação, para poder fazer ligações químicas dentro dela, né, vai fazer açúcares. E esses açúcares vão ser usados nas plantas para poder fazer o resto da planta, né, vai ajudar ela a fazer, vai transformar esses açúcares em carbonos que vão servir praticamente em tudo da planta, né? Porque assim como as plantas, todos nós também somos seres baseados em carbono, ok? E os açúcares também são praticamente constituídos de carbono, né? Mas vamos lá. Das plantas até o nível dos consumidores primários, né? Que são as plantas são os produtores primários, então plantas e algas principalmente, né? Esses seres fotossintetizantes, né? Autotróficos. A gente tem uma queda de 90%. É um valor que a gente meio que estipula que, em geral, é mais ou menos isso mesmo. Pode mudar dependendo do ecossistema, que a gente vai ver que é uma possibilidade, porque nas alternativas tem isso, mas, em geral, a gente diz que cai 90% de um nível para o outro. Então, a gente vê aqui, a gente tem 10 mil de aulas de energia nos produtores primários e nos consumidores primários a gente já tem 1000, né? E nos secundários, que são os que comem os primários, a gente vai ter 100. E dos consumidores secundários para o terciário, a gente vai ter 10. Ok? Então a gente vai ver que diminui de 10 em 10 vezes, né? Então é uma queda de 90%. Ok? Seguindo. Vamos ler as alternativas um pouco. Os primeiros componentes da cadeia alimentar são os consumidores, que, por possuírem muita energia armazenada, transferem a biomassa necessária para os demais seres vivos do próximo nível trófico. Então a gente já tem errado aqui na primeira frase, né? Então os primeiros componentes da cadeia alimentar, na verdade, são os produtores, né? E esses aqui vão ser os responsáveis para produzir energia e transferir elas para outros níveis tróficos por meio, no caso da predação delas, né? Então elas meio que não querem isso, mas acaba acontecendo por conta dos consumidores, né? Mas os primeiros componentes da cadeia trófica são os produtores, ok? Então, a resposta é errada. B. A luminosidade do Sol é convertida em energia e entra na biosfera por meio dos seres decompositores. Ok, tá errado, né? Então a gente sabe que são os produtores que fazem isso. Certo. C. Quanto mais níveis tróficos uma cadeia alimentar possuir, menor será a sua dissipação energética, uma vez que as menores perdas de energia ocorrem quando a matéria orgânica é transferida de um nível trófico para outro. Então, o que a gente viu na verdade, o contrário do que a gente viu, né? É que a gente vê que de cada nível trófico a gente perde 90%. E 90% é muita energia, né? É a maior parte da energia a gente vê que é perdida quando a gente passa de um nível para o outro. Logo, né, a gente vê que isso aqui vai causar uma maior dissipação energética e não menor. Ok? D. A porcentagem de energia efetivamente transferida de um nível trófico para o nível seguinte varia de acordo com os organismos envolvidos na cadeia, situando-se entre 5% e 20%. Então, é o que eu disse, né? Então, a gente vê que a gente estipula um valor entre 10%, mas pode variar. Então, 5 e 20% é uma quantidade razoável aí. Por enquanto, é o que está mais certo, né? O que a gente viu. E no nível dos consumidores terciários, exemplificando por um herbívoro, então a gente já sabe o que é errado.
porque consumidores terciários não vão comer herbívoros, eles vão comer é, outros animais, provavelmente, inclusive animais que vão comer os herbívoros, né? Então, não tem como a gente falar de consumidor terciário e falar de herbívoro. A resposta certa é a D, ok? Questão 2, FATEC, 2019. Atualmente, os ecólogos tendem a considerar a espécie humana como parte de vários ecossistemas, principalmente no caso dos ecossistemas mais explorados economicamente. Essa integração é apresentada de modo simplificado pelo esquema, em que as transferências de energia representadas podem estar associadas a transações comerciais. Ok, então a gente tem esse modelo aqui, esse gráfico que mostra que, né, a gente vê na seta também o fluxo de energia, né? Então, do sol para a plantação, para os alimentos, para os trabalhadores, tanto da zona rural quanto da zona urbana. Então, o que está acontecendo aqui? Vamos pensar. O trabalhador da zona rural, por exemplo, um fazendeiro, alguém tem uma plantação de milho, né? No caso, por exemplo, vamos supor. Ele vai produzir esse alimento com a ideia de vender esse alimento, né? Então, esse trabalhador, além de fazer esse manejo da fazenda, né, que é o que a gente vê nesse fluxo de energia aqui, que vai ser por gastar a própria energia, né? Então, por exemplo, para poder plantar o milho, para poder pegar o milho, né, fazer a coleta desse milho, ele vai gastar energia. E essa energia, ela vai ser trocada, né? Esse trabalho é trocado por dinheiro, né, para os trabalhadores da zona urbana. Só que também os alimentos vão servir para o próprio trabalhador, né? O trabalhador da zona rural também come. Então, o alimento, ele, além de ser uma moeda de troca, ele também vai ser utilizado como alimento para o trabalhador da zona rural. Mas vamos lá. O que tem a ver com os combustíveis fósseis nessa história? Vamos lembrar que, no caso lá, um trator, né, vai ser utilizado, por exemplo, gasolina para poder, ou diesel, né, para poder esse trator funcionar. Então, é daqui que vem essa seta. Mesma coisa para os trabalhadores da zona urbana, né? Então, todo mundo tem carro, todo mundo que tem carro acaba usando essa energia que vem dos combustíveis fósseis. Ok. Vamos ler as alternativas então. Nesse contexto, é correto afirmar que, de acordo com o esquema, há serviços ecossistêmicos, tais como o comprado dos trabalhadores da zona urbana, dificultam o fluxo energético. O trabalhador da zona urbana, ele, no caso aqui, ele está comprando, né? Ele está comprando o alimento, né? Então, o serviço que ele trata aqui, a gente vê que seria mais a questão de mandar, né, de volta para a zona rural, algo que serve justamente para poder aumentar, né, a plantação, para poder facilitar essa, essa cadeia, né? Então, B. No caso aqui, então, a gente não dificulta o fluxo energético, a gente facilita, inclusive, né? No caso aqui dos trabalhadores da zona urbana. B. O dinheiro recebido pelos trabalhadores da zona rural é convertido em energia que prejudica os meios de produção fótica. Então, o meio de produção fótica é justamente a plantação, ok? Então, o que o trabalhador ganha de dinheiro, ele na verdade vai fazer o manejo da fazenda. Então, ele vai facilitar esse negócio, ele não vai dificultar, ok? Não vai prejudicar. C. Trabalhadores da zona rural e urbana negociam a energia disponibilizada por produtores presentes no primeiro nível trófico. Ok, primeiro nível trófico. Qual que é o primeiro nível trófico? Isso, produtores. Os produtores, eles vão ser justamente as plantas, né? Então a gente está falando, por exemplo, lá do exemplo que eu dei, o milho, por exemplo. E realmente, né, a zona rural e urbana negociam os alimentos, logo eles também vão negociar a energia disponibilizada por eles. Logo, é o que a gente está falando na questão, né? É a questão desse transporte de energia, no caso, em forma de alimento, ok? Vamos ler o resto também. D. Os combustíveis fósseis resultam da ação dos decompositores sobre o excedente produzido pelos consumidores terciários. Primeira coisa que a gente tem que ver aqui é que, apesar dos decompositores realmente serem os que vão produzir os combustíveis fósseis, eles não vão ser necessariamente dos produtos do excedente do consumidor terciário. Na verdade, ele ser, por exemplo, o petróleo, ele é produzido, por exemplo, com material decomposto, geralmente
dos produtores, né? São material fóssil de plantas, né? E que é onde que a gente encontra a maior parte da biomassa da Terra, né? Mas ok. É, no caso aqui da questão também, a gente não conseguiria nem pensar nisso, né? Isso aqui, o esquema não mostra nada disso. Então a resposta aqui também não tem como estar correta. O trabalho vendido pelos trabalhadores da zona urbana tão barato. Tá faltando alguma coisa aqui nesse texto, mas é tão barato quanto o trabalho vendido pelos trabalhadores da zona rural. Não tem como saber disso, né? Apesar de a gente ver que entra na zona rural e volta para a urbana, não tem como dizer que é a mesma quantidade, ok? Isso aqui não é mostrado nesse esquema. Então, não tem como saber disso. Então a resposta é: trabalhadores da zona rural e urbana negociam energias disponibilizadas por produtores presentes no primeiro nível trófico. Então, questão 3. Paleontólogos estudam fósseis e esqueletos de dinossauros para tentar explicar o desaparecimento desses animais. Esses estudos permitem afirmar que esses animais foram extintos há cerca de 65 milhões de anos. Uma teoria aceita atualmente é a de que um asteroide colidiu com a Terra, formando uma densa nuvem de poeira na atmosfera. Inclusive, essa questão da nuvem de poeira, ela é justamente uma nuvem de poeira que é feita tanto de matéria do asteroide, né, que caiu e ele meio que vaporizou, ele todo virou partículas bem menores, né, então formou essa nuvem de poeira com material do meteoro e do lugar do impacto, né, que também foi tão rápido, foi tão forte, né, o impacto que tudo que estava ali aumentou a temperatura dali, né, e tudo acabou virando indo para a atmosfera, ok? E, inclusive, é assim que a gente sabe, né? Como é que, como é que ocorreu, né? A gente tem essa teoria, né? Mas a gente tem indícios muito fortes, justamente porque, se a gente for ver as camadas de terra, né? Então, a gente está aqui em cima. Quanto mais profundo, mais antigo é a terra que está ali. A gente chama isso de estrato geológico, né? E se a gente chegar no estrato geológico, a gente para onde acabam os dinossauros, né? A gente vê que é um estrato que chega, que a gente consegue estimar em 65 milhões de anos. E nesse limite entre 65 milhões de anos para cá e o resto do tempo para trás, a gente encontra uma grande quantidade de material, de metal pesado, né? Que é o irídio. Esse irídio não é muito comum na Terra, mas ele é sim comum em asteroides, por exemplo. Então, é assim que a gente tem essa ideia de que caiu um meteoro aqui, ok? Mais tarde, a gente descobriu também que o possível lugar do impacto, né, que é justamente a Península de Yucatán, só que isso aqui foi uma das primeiras coisas que a gente encontrou para poder tentar solucionar esse negócio da extinção dos dinossauros, ok? Mas vamos lá. Dinossauros não aves, né? Porque, pra quem não sabe, ave é um tipo de dinossauro que sobrou, né? Dos grandões. E por que sobraram só as aves, né? Porque justamente vai ver nessa resposta aqui, que é a modificação, né? Do fluxo genético, do fluxo, perdão, energético das teias tróficas, que a gente vê na B. E por que isso aconteceu? Porque essa nuvem de poeira, ela interferiu com a penetração da luz solar, ok? Que é o que está dito na primeira parte da alternativa B. E isso fez com que o quê? Que as plantas não conseguissem absorver tanta luz solar quanto antes. Então as plantas grandes também, né? Elas acabaram também tendo um problema para poder se manterem. E o que os animais grandes, né? Os dinossauros, por exemplo, os saurópodes, que são aqueles pescoçudos, né? Iriam comer se não tem as árvores de grande porte, né? Então, todo mundo que comia, os dinossauros que comiam essas plantas grandes, né, acabaram sofrendo e até chegando à extinção, né? Sobrou o quê? Sobraram os animais pequenos, né? Então, o nosso ancestral mamífero, né, ele era um animal pequeno. Os ancestrais, por exemplo, das aves, né? Então, o dinossauro lá, que era já era uma ave, né? Tecnicamente. Ele é um animal pequeno e eles vão conseguir se alimentar de animais pequenos também e de plantas pequenas, que era o que conseguia sobreviver com pouca luz solar, ok?
Até porque plantas pequenas vão precisar de menos energia solar para poder se manter, ok? E, então, resposta à letra B, né? Redução da penetração da luz solar, que chega até a superfície da Terra, que interferiu no fluxo energético das teias tróficas. Questão 4, né? A última. Nos ecossistemas, o fluxo de energia dos organismos produtores para os consumidores pode ser representado por um diagrama. Então, é o que a gente já viu, né? Nem vou me delongar aqui. A gente viu naquela questão passada, na 2, né? Que a gente tem esse formato aqui, que é uma base grande, né, onde a gente tem os produtores, e uma redução cada vez maior da, é, da quantidade de energia, que é o que a gente está procurando na questão, né? Então, é o que a gente chama de pirâmide energética. E o fluxo é justamente dos produtores para os consumidores mais de maior nível no trófico, né? Então, há uma redução. Então, é um triângulo, né? O que a gente chama de pirâmide energética. A alternativa correta é a letra C, certo? Então, eu fico por aqui. Qualquer dúvida, né? Tanto nessa semana quanto na semana passada, vocês podem falar comigo, ou com o residente que está responsável. E até mais.